resistência sistêmica. É comum algumas pessoas começarem a falar assim, mas eu marco, por exemplo, uma constelação e tudo fluiu, tudo conspirou a favor, então é porque é um sinal do universo, né, ou sei lá, de Deus, de que é para eu fazer. E aí, de repente, começa a dar alguns embrolhos, eu passo mal, ou no dia, sei lá, estoura o pneu do carro. Começam a acontecer situações que fazem com que a pessoa acredite que então não é para fazer a constelação. Recentemente, inclusive, eu atendi uma moça que foi pelo online, porque agora o online nos propicia, né, muitas coisas legais. E começamos o atendimento e aquele dia especificamente a internet estava oscilando muito. Nunca acontece isso, gente. Minha internet geralmente é muito boa, mas aquele dia ela oscilava, então às vezes a gente não conseguia ouvir, já tínhamos começado, né? Fizemos uma entrevista prévia. E essa menina estava tão nervosa, lá eu resisti tanto, eu não sei. Enfim, várias coisas acontecendo dentro dela. Até que chegou um momento que ela disse assim, Aline, eu acho que eu não quero mais fazer. Não é porque deu um monte de problema até agora, então agora essa internet que não tá pegando, melhor eu não fazer. Tentamos marcar outro dia e ela não posso, não é pra eu fazer, eu já entendi que não é pra fazer. E ela começou inclusive a ficar nervosa. E enfim, eu respeitei esse movimento dela, a gente desligou a chamada e ela voltou, né, para aquele lugarzinho dentro do sistema dela. Eu já quero trazer assim uma reflexão do quanto que a gente precisa dentro de nós ter assim uma vontade muito grande de sair de onde nós estamos. Isso é uma coisa assim muito importante para a gente sacar, né? Eu não estou confortável, seja na minha relação, no meu trabalho, numa doença, enfim, no tema que for, e o quanto que eu estou disposta a pagar o preço, como o Bert falava, né? Você de fato está pronto para pagar esse preço da mudança? Porque às vezes o preço de uma mudança é você se separar do teu parceiro e não recuperar o casamento. Às vezes o preço é você perder benefícios do teu trabalho para você virar um empreendedor, por exemplo. Né? Perder aí auxílio isso, auxílio aquilo, auxílio não sei o quê. Né? Sair dessa estabilidade financeira. E a maioria de nós, no fundo, tem medo disso. Tem medo dessa virada de chave. Porque a gente aprendeu, a gente é um bicho condicionado a sobreviver. Então, o nosso instinto de sobrevivência ele é muito forte. Além do nosso instinto de sobrevivência pessoal, temos ainda a questão de que há uma necessidade muito grande de pertencermos a um grupo, né? Principalmente nós mamíferos, nós dependemos de grupo para sobreviver. Então, o que acontece? Qual que é o meu grupo primeiro? A minha família. Por mais que eu diga, mas eles não me aceitam, porque eles pensam diferente de mim, porque mesmo assim, lá no fundo, a tua necessidade de pertencer, de não ser rejeitado, de não ser excluído, de não ser deixado de lado e todas essas questões, ela é maior do que a tua necessidade de mudar ou a tua felicidade. E aqui já tem o primeiro grande ensinamento da constelação, que o Bert chama isso de amor cego ou amor arcaico, vocês vão encontrar dessa forma nos livros. Ou seja, o amor que eu tenho pela minha família, por pertencer a ela, é maior do que a minha vontade e a minha determinação em ser feliz. Por isso que muitas vezes um cliente chega, né, para quem já é terapeuta aí, eu quero mudar, mas eu caio em ciclos de repetição, que são a famosa autossabotagem, né? O que é a autossabotagem no nível sistêmico? É um amor cego, é um amor arcaico por essa família, a necessidade de continuar pertencendo a ela, mesmo que isso me custe a felicidade. Então, vocês vão ouvir muito a partir de agora a gente falar sobre estar no adulto. Porque a criança é que quer pertencer. A criança é que tem essa ideia inconsciente de que se eu sair desse grupo, eu vou morrer. Que é o instinto de sobrevivência, né? Que a gente vai falar mais tarde. Agora, eu como adulto, agora emocionalmente, né, mais centrado,
eu entendo que eu continuo pertencendo a esse grupo, que não existe a possibilidade de não pertencer. A única diferença é que esse fiozinho que me conecta ao sistema, ele simplesmente vai aumentar. Ele não vai ficar tão curtinho. Ele vai aumentar. Então, esse aumentar o fiozinho que vai continuar me conectando a essa família faz com que eu consiga ter movimentos um pouquinho além do que é comum aqui dentro desse sistema. Ao invés de ficar aqui, limitado. Só que para fazer esse movimento, eu preciso dizer sim. É como se eu tô aqui dentro do meu campo familiar, e aí eu decido mudar. Vou mudar o padrão, quero olhar, por exemplo, para o padrão de escassez da minha família. Vou fazer uma constelação de dinheiro, de prosperidade, de trabalho, qualquer coisa assim. E aí eu começo a puxar esse fiozinho para ir para o novo. Eu quero algo novo, eu quero ganhar mais do que a minha família já ganhou até agora. Marquei a constelação. E aí as coisas começam a dar errado. Puxa, mas esse dinheiro vai me faltar, e bem nesse dia estourou o pneu, vou ter que gastar o dinheiro que era para eu gastar na constelação, e agora? Que decisão, né? Que isso é bem comum de acontecer. E aí eu digo, não, eu banco. Eu entendo que isso é uma resistência, é o elástico tentando me puxar de volta para o sistema, e eu banco. Quando eu faço isso, vocês já experimentaram puxar elástico? E ficar um pouquinho com ele puxado? O que acontece com o elástico, gente? Ele não cede? Depois de um tempo ele não fica um pouquinho mais esgaçado, como a gente chama? Por quê? Porque a gente suporta essa tensão de puxar de novo e ele cede um pouquinho. E é assim com esse fio que nos conecta a esse campo familiar. Então a gente suporta essa tensão primeira e depois ele cede. Né? E aí, aquilo que era desconfortável, aquela mudança que por mais que a gente queria, no começo era desconfortável, ela vai se tornando um pouquinho mais relaxada. Então, eu começo a ganhar um pouco mais do que as pessoas da minha família, por exemplo. No começo é estranho. É estranho ganhar mais dinheiro do que as pessoas da minha família, né? Pegando esse exemplo. Depois eu começo a me sentir um pouquinho mais confortável. É estranho eu estar num relacionamento saudável, sendo que todas as mulheres da minha família são traídas, maltratadas. É estranho, não, tem uma coisa errada. E assim a gente vai mudando aos pouquinhos os padrões da nossa família. Mas para isso eu preciso o tempo todo dizer o sim. Aquilo que a gente fala na constelação o tempo todo, a partir de agora, full time, sim, sim, sim. Eu me abro para isso, eu suporto isso, eu dou conta e eu fico nesse desconforto que é a mudança ou o processo de mudança, seja ele físico, a partir de somatizações que podem ocorrer, seja ele a partir de autossabotagens materiais, para que aquilo não aconteça, o ônibus que eu perco, essas coisas, a internet que não funciona, ou qualquer outra coisa, ou eu acabo cedendo a essa tensão do elástico e volto pro cômodo e dou ainda a desculpa de que foi o universo que não quis porque tudo deu errado. Então eu tenho percebido muito, principalmente quem já está nesse caminho da espiritualidade, né, como vocês falaram, que essa frase de que tudo flui, por isso é para mim, ela é legal, porém ela pode ser perigosa. Porque a gente, sim, precisa se render a uma força externa, e vocês vão ver que na constelação isso mais do que nunca, porém, como diz o Bert, eu preciso assumir a minha parte de responsabilidade no processo, porque senão eu continuo sendo uma criança diante dessa força criadora. Só querendo. Então eu lanço para a força criadora, para a vida, né, como a gente chama, para essas coisas ocultas, mas eu faço a minha parte. Qual é a minha parte? É eu ir além das resistências, eu ir além. Você quer mesmo? Então me mostra quanto que você quer.